Eu vou mostrar agora como que você pode transformar 10 mil reais em 300 mil reais somente com investimentos. Nesse vídeo eu vou te ensinar a ganhar dinheiro sem trabalhar, totalmente no automático. E eu vou provar. E aqui não é papinho furado de dinheiro fácil, de promessa sem fundamento, de milagre de dinheiro infinito, nada disso. É investimento de verdade, com estratégia e estudo. E que de forma simples qualquer um pode fazer, basta ter o conhecimento para isso. E é o que eu vou ensinar agora, então acompanhe até o final do vídeo para aprender. Eu vou mostrar aqui dois fundos imobiliários grandes e seguros que vão te gerar renda passiva e que podem fazer toda a diferença nos seus investimentos. Eu tô falando do MXRF11 e do GARI11. Você vai ver quanto você precisa ter para fazer o seu dinheiro crescer no automático e como a gente vai colocar isso na prática aqui na corretora. Mas ó, isso aqui não é uma indicação de investimentos. Isso aqui são só exemplos de como você pode fazer o seu dinheiro crescer de forma automática, usando apenas investimentos. E eu vou usar o Nubank para isso. Vamos lá, aqui abrindo direto o aplicativo, a gente vem nesse cifrão, vamos lá em investir e aqui eu vou em explorar produtos e vou na Bolsa de Valores, ações brasileiras. Isso mesmo, não tem nenhum segredo, não tem nada mirabolante, nada fora do normal aqui não. São apenas ações de empresas onde a gente pode encontrar todas elas reunidas aqui nessa corretora. Mas você pode usar também a corretora de sua preferência, qualquer uma. Eu estou usando o do Nubank porque para mim é mais fácil, não cobra taxa de corretagem, nada disso. Então aqui eu venho em buscar e coloco aqui, por exemplo, MXRF11. Aí já aparece aqui Maxi Renda. Hoje está custando R$ 9,37. É um fundo imobiliário de papel. E basta vir aqui em comprar. Eu coloco aqui, por exemplo, uma cota. Eu pagaria R$ 9,48 por essa cota. Aí eu viria aqui na setinha. Eu vou fazer essa compra aqui só para mostrar para vocês. Tá aqui. Eu venho confirmar, coloco a senha e tá feito. Você comprou uma cota de MXRF11. Caso eu queira vender as minhas cotas, basta eu voltar aqui na minha carteira, eu vou aqui em Bolsa de Valores e vejo todas as ações ou fundos de investimento imobiliário que eu tenho na minha carteira, que eu já comprei, e no caso aqui o MXRF11 eu tenho uma quantidade dela, eu clico aqui e vou em vender. Aqui eu coloco a quantidade de cotas que eu gostaria de vender, clico na setinha e venho aqui em confirmar. Coloco a senha de novo e tá feito, você vendeu uma cota de MXRF11. Simples assim. E olha como é fácil vender uma cota de fundos de investimento imobiliário. Bastaram alguns cliques e daqui a 3 dias o dinheiro dessa venda já vai estar na minha conta. Agora vai vender um imóvel para te ver se em 3 dias o dinheiro vai estar na tua conta. Demora até você achar um comprador, até você acertar toda a documentação, até o comprador de fato botar o dinheiro na tua conta, e isso se ele pagar à vista. Então com fundo de investimento imobiliário facilita muito esse processo. Dá uma olhada aqui como que é o MXRF11. Ele está custando em torno de 9,38, que foi mais ou menos o preço que estava lá na corretora que a gente acabou de ver, e o dividend yield do MXRF11 está em 12,14%. E o que é isso, o dividend yield? É o rendimento que você vai ter em 12 meses desse valor que você investiu aqui. Mas na verdade, isso que ele está mostrando aqui é o passado. Eu não tenho como saber o valor futuro. Atualmente, o MXRF11 está pagando exatamente isso daqui, ó. Tá aqui, nos últimos 12 meses, pagou em maio do ano passado 10 centavos, depois 10 centavos de novo em junho, 10 centavos em julho, aí caiu para 9 centavos em agosto, continuou com 9, depois subiu para 10, então está variando mais ou menos entre 9 e 10 centavos. O preço sobre o valor patrimonial está de 1,01. Ou seja, esse preço de 9,38 está um pouquinho acima do valor patrimonial desse fundo. A liquidez diária desse fundo hoje está em 10,69 milhões. Ou seja, estão negociando hoje em torno de 10,69 milhões de reais por dia desse fundo. Mas Luiz, como assim? Você disse que eu vou ganhar dinheiro sem trabalhar? Que papo é esse? Olha aqui, quando você compra um imóvel e aluga esse imóvel, você recebe um dinheiro todo mês sem trabalhar, não é isso? E não tem nada de enganador nisso. É legítimo, você compra um imóvel, você coloca um preço na mensalidade desse aluguel e se tiver alguém disposto com a necessidade de morar nesse seu imóvel e com a disponibilidade do dinheiro mensal que você está cobrando, é uma transação justa. Você ganha dinheiro sem trabalhar. Quem tem que trabalhar de fato é a pessoa que está alugando para poder pagar o aluguel para você. E é algo semelhante a isso que eu vou mostrar aqui.
ok, mas não com o preço cheio de um imóvel. Afinal de contas, não é todo mundo que tem o dinheiro de um imóvel para poder investir desse jeito. E quando a gente fala de fundo de tijolo, como é o caso do Gari 11, fica bem semelhante a comprar um imóvel e colocar para alugar, mas sem as burocracias de um aluguel de fato. Olha aqui, no dia da gravação desse vídeo, a cota do Gari 11 está em mais ou menos 8,87. Ele está com dividend yield de 11,77 e o preço sobre o valor patrimonial está em 0,98, ou seja, o preço atual dessa cota está menor do que o valor patrimonial do fundo. E a liquidez diária desse fundo hoje está em 4,55 milhões. Ou seja, seria bem fácil, bem rápido de vender essa cota caso você queira. E olha aqui, os valores que eles estão pagando mensalmente, dá uma olhada. Desde o ano passado, 9 centavos em maio e continuou 9 centavos por algum tempo, caiu para 8 centavos e permanece assim até hoje. Mas dá uma olhada nisso, eu abri aqui o relatório gerencial do Gari 11 e aqui ele apresenta todos os imóveis, tudo que diz respeito a esse fundo. Dá uma olhada aqui, tem alguns supermercados, tem outros imóveis de logística e aqui ele apresenta alguns números, ó, o valor patrimonial do fundo, dividendo distribuído por cota atualmente, o número de ativos, tem 39 imóveis com esse fundo, a área total, olha aqui o valor patrimonial da cota e o preço da cota quando esse relatório foi feito. Agora olha uma coisa muito interessante, o prazo de aluguel médio está de 12,6 anos de todos esses 39 imóveis. A vacância dele está de 0%, ou seja, não tem nenhum imóvel vazio. E o que para mim é o sonho de todo fundo de investimento imobiliário, os contratos são 100% atípicos, com multa integral. O que significa isso? Toda empresa que aluga o imóvel desse fundo fecha um contrato por muito mais anos do que o habitual. A gente pode ver aqui, ó, são 12,6 anos de média dos contratos dos 39 imóveis desse fundo. Além disso, se por acaso alguma empresa queira sair desse imóvel, tudo bem, ela pode sair, mas tem uma multa contratual, onde nessa multa a empresa vai ter que pagar 100% do que ela ainda teria que pagar até o final do contrato. Ou seja, de certa forma é até bom que uma empresa saia, porque ela estaria pagando 100% do que ela ainda ia pagar e ainda esse imóvel voltaria a ficar disponível para ser alugado para outra empresa. Mas vamos dar uma olhada melhor aqui nesse fundo. Olha aqui, ele tem diversos imóveis espalhados no país. São 14 estados onde tem um imóvel do Gari 11. Como eu mostrei aqui, ó, 100% de contrato atípico. E tá aqui a relação também de todos os imóveis com todas as cidades onde tem um imóvel do Gari 11, juntamente com as empresas que estão alugando esses imóveis. E aqui dá pra gente ver todos os imóveis desse fundo que hoje estão com empresas instaladas nesses imóveis. Aqui, ó, tem um bocado. Se a gente passar depois, se você tiver interesse, baixa esse relatório e fica à vontade para dar uma olhada, para olhar detalhes desses imóveis. É até bem interessante que se faça isso antes de colocar o dinheiro no fundo. E é bacana a gente passar por esses imóveis aqui, porque não fica mais essa coisa tão teórica. Não, aqui a gente consegue ver que são empresas de fato instaladas em imóveis enormes. E essas empresas pagam um caminhão de dinheiro de aluguel e isso é distribuído entre os cotistas. Olha aqui, quando você compra uma cota do Gari 11, você está comprando uma das 147.458.223 cotas disponíveis desse fundo. E isso hoje está distribuído entre os 340,3 mil cotistas desse fundo. E como eu falei, o Gari 11 é um fundo de tijolo que compra imóveis e coloca para alugar. E o MXRF11 que eu mostrei para vocês aqui, ele é um fundo de papel. E o que seria isso? Um fundo de papel, ele compra dívidas. Ou seja, se você, por exemplo, comprou um apartamento financiado, essa dívida que você adquiriu com o banco, você vai ter que pagar juros para esse banco. E o fundo pode adquirir com esse banco a dívida que você tem com ele. Então, em vez de pagar para o banco, agora você estaria pagando para o fundo. E vamos usar esses dados do MXRF11 para a gente descobrir como transformar os 10 mil reais em 300 mil reais que eu falei lá no começo. O preço da cota do MXRF11 está em 9,38. Eu vou usar esse site aqui para a gente fazer a nossa simulação. Vou colocar aqui
9,38. Aqui no último rendimento, vamos olhar aqui. Eu mostrei aqui que ele está pagando 10, 9 centavos algumas vezes, então eu vou considerar aqui o mais conservador, 9 centavos. Vamos colocar aqui 9 centavos, 0,09. Aqui no investimento mensal eu vou deixar 0 e a quantidade de cotas que eu vou considerar vai ser de 1.066 cotas. Por quê? Olha aqui, eu vou fazer diretamente na calculadora. 9,38 vezes 1.066 dá aproximadamente os 10 mil reais que eu falei lá no começo. Então ainda vão sobrar 92 centavos pra gente aqui. E eu vou considerar um prazo de, digamos, 30 anos. E vamos ver o que isso vai dar. Eu cliquei aqui em calcular e olha o que acontece já no primeiro ano. Eu tenho 1.066 cotas no primeiro mês. Essas 1.066 cotas geraram R$ 95,94 de dividendo. E como a cota está custando R$ 9,38, eu pude comprar 10 cotas com esse valor de dividendo aqui. E ainda sobrou um troquinho. No mês seguinte, ele gerou R$ 96,84, já que agora eu tenho mais cotas, então ele gerou um dividendo um pouco maior. Esse dividendo somado àquele troquinho do mês anterior deu para fazer um reinvestimento de R$ 98,98. E com isso dá para comprar outras 10 cotas, então por isso que agora tem 1.086 cotas. Até que aqui no quarto mês eu vou ter 1.096 cotas que vão gerar R$ 98,64 e aí somado ao troquinho do mês anterior dá R$ 107,76, que daria para comprar 11 cotas dessa vez. Por isso que ele pulou de 1.096 para 1.107. E ó, de novo depois no mês seguinte vai comprar 11 cotas e vai seguindo dessa forma até poder comprar 12, depois 13, 14. E aí a gente vê aqui que lá no 30º ano, se eu for abrir, olha quantas cotas eu vou ter e quanto que isso vai valer no mercado. Eu vou ter em torno de 32.838 cotas. E olha aqui o total reinvestido em torno de 300 mil reais. Ah, Luiz, mas eu tô vendo aqui que tá dando menos de 3 mil reais de dividendo por mês. Eu vou esperar 30 anos para render só isso. É, mas espera lá, olha quanto que você vai ter de patrimônio agora. Você colocou 10 mil reais lá atrás. E isso porque você não fez nenhuma aplicação extra, não foi colocando um dinheiro mensalmente nesse investimento. Não, você só colocou os 10 mil reais e ao final de 30 anos viraram 300 mil reais. A ideia aqui é fazer uma bola de neve e não parar de fazer aportes financeiros nesses fundos. É buscar sempre reinvestir os dividendos, que aí você vai ter todo mês um pouquinho a mais de cotas que vão te pagar mais dividendos. Dinheiro faz dinheiro e aqui foram só 10 mil reais investidos. Para quem não tem nada, parece muito, mas sinceramente não é gastando 10 mil reais hoje que você vai ficar rico lá na frente. Mas se investir, você tem uma chance de ficar. Em vez de pensar no que você pode comprar com esse dinheiro, passe a pensar no que você pode investir com esse dinheiro. Mas e aí, você já tinha parado para analisar que 10 mil reais pode se transformar em 300 mil reais lá na frente? Apenas comprando fundo de investimento imobiliário? Me conta aqui nos comentários quais são os fundos de investimento imobiliário que você já comprou para a gente trocar uma ideia. E até o próximo vídeo.